Olá, meus queridos estudantes da Palavra de Deus, irmãos em Cristo, todos vocês que estão conosco, mais uma vez, que satisfação em poder compartilhar mais uma lição de escola bíblica dominical. E nós ainda continuamos falando dominical, mesmo que não estejamos alguns de nós estudando no domingo. Mas daqui a pouco vai passar esse período e nós estaremos voltando a isso. Bom, chegamos a mais uma lição, inaugurando nessa oportunidade o último mês, né, as últimas 4 lições desta revista, e para nós é motivo de muita alegria mesmo, poder compartilhar essa lição. E a de hoje tem um tema de verdade muito empolgante. Ele vai falar sobre a justificação pela fé. É um assunto maravilhoso e, como não poderia deixar de ser, o autor vai usar o texto de Romanos, capítulo 3, verso 21 a 31. Poderia até ter usado outros, né? Mas Romanos eu acho que é realmente mais adequado, porque fala muito sobre a justificação pela fé. E nós seguimos aqui agora, e eu faço a leitura desse texto na integralidade dele. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça para a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Que só esse texto, aliás, eu falar só já é algo que está fora de contexto. Todo esse texto que eu acabei de ler, esses 10 versículos, já tem material teológico profundo sobre justificação pela fé. Profundíssimo. Eu gosto muito dessa parte do versículo 27, onde está logo a jactância. É excluída? Aliás, onde está logo a jactância? Aí ele mesmo responde, é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Jactância, né? Aqui, onde está poderia ser, onde está a arrogância? Onde está a altivez? Ou seja, ele está falando para os homens, para mim, para você. Nesse caso aqui, especificamente, ele falou para a igreja em Roma. Aonde está a altivez? Aonde está o mérito dos teus atos? Aonde está, nessa questão de justificação, o seu ato meritório? E é evidente que todas essas perguntas que eu faço são retóricas. Não existe nenhum tipo de merecimento. Qual é o critério para ser justificado pela fé? É crer. O texto vai falar abundantemente sobre isso. É crer. Nós entramos na lição agora, propriamente dita, né? Vamos andar um pouco, que essa lição realmente é profundíssima. Logo na introdução ele faz menção a 3
personagens da fé cristã maravilhosos. Ele fala sobre Martinho Lutero, ele fala sobre Martin Lloyd Jones, né? Maravilhoso. Eu tenho um livro que eu gosto muito dele, ganhei há pouco tempo atrás de um irmão que eu amo muito, e pregação e pregadores muito bons, muito bom. John Piper também, né? Ele cita ele aqui. E todos esses três homens vão falar sobre fé, sobre justificação da fé. E é bem interessante nós citarmos aqui pelo menos um, então eu vou escolher aqui, eu vou citar Martin Lloyd Jones. Ele diz assim, o autor: afirmou que a justificação pela fé é a grande doutrina central de todo o protestantismo, e vocês descobrirão que em cada avivamento ele sempre vem na vanguarda, quer dizer, ele está sempre à frente. Sem ele, sem a justificação pela fé, verdadeiramente você não tem avivamento. Eu achei interessante essa citação, porque avivamento, e o que verdadeiramente é avivamento, é algo que daria mais algumas semanas de estudo e, com certeza, algumas lições de escola bíblica dominical. Porque a concepção atual de alguns grupos sobre avivamento está completamente equivocada. Avivamento é uma ação do Espírito Santo no meio da igreja que provoca mudança de vida, horror pelo pecado, abstinência das coisas mundanas e, ao mesmo tempo, pregação do evangelho eficaz e também vida brilhante diante do Senhor. Avivamento eficaz, ele faz uma mudança em nós, que começa em uma, duas pessoas, talvez, às vezes em grupos maiores, mas ele passa para uma igreja, ele atinge uma comunidade, ele chega a uma cidade e ele vai se ampliando até que ele cubra uma grande extensão. É algo que não dá para ficar escondido. É algo veemente, é algo que aparece demais. E isso sempre está, de verdade, ligado à justificação pela fé. Por quê? Porque é a volta ao básico. É a volta ao básico. Não é simplesmente porque você vai em um lugar, e eu sou pentecostal, a nossa igreja, a ICOR, a igreja em Correias, na obra de restauração, ela é sim uma igreja pentecostal, mas nós sabemos também que o avivamento não é simplesmente barulho. Ele não é simplesmente barulho. Tem que haver mudança de vida, tem que haver vida prazerosa diante de Deus e distante das coisas carnais ao mesmo tempo. E isso para alguns pode parecer algo completamente contraditório, mas o avivamento verdadeiro nos faz voltar à nossa base, e quando nós voltamos à base, o Espírito Santo volta a nos usar para salvar vidas, para levar as pessoas a Cristo. E quando nós fazemos isso, quando nós começamos a nos envolver na obra do Senhor, de verdade, os problemas vão ficando pequenos. E até mesmo aquelas minhas queixas contra o pastor, o diácono, o líder ou o irmão do meu lado, elas diminuem porque eu estou ocupado trabalhando, né? Bom, vamos lá. O que é justificação pela fé? O autor começa, é o tópico 1, né? E ele diz assim: justificação é o ato jurídico ou uma sentença divina na qual ele declara perdoado todo pecador que crê em Jesus. Tem tudo a ver com o nosso texto aqui. De novo, ele cita um autor, né, Louis Beckhorst, define a justificação é um ato judicial de Deus no qual ele declara, baseado na justiça de Jesus Cristo, que todas as exigências da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Satisfeitas por quê? Porque aquele que crê em Deus através de Cristo Jesus, aquele que nasce de novo, que se entrega a Cristo, ou seja, que confia na obra de Cristo, ele está sendo justificado pela obra do Senhor. Ele creu, o crer na sua vida muda completamente o seu ser. É interessante isso porque aí nós teremos algumas discussões sobre
quem vai crer e quem não vai crer. Mas hoje ficaremos distantes dessa discussão. Todo aquele que crê é algo que todos nós vamos sempre concordar. Porque todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crer na obra de Cristo terá salvação. Todo aquele que crer na obra de Cristo, nesse sentido profundo da palavra, vai nascer de novo. E é importante que a gente entenda isso. É um ato jurídico porque o Senhor, o nosso Deus, o Deus Pai, ele não se contraria, assim como Jesus e assim como o Espírito Santo, que os três são um só, mas são distintos. E isso é complexo demais. Mas observem uma coisa, é interessante isso, porque o nosso Deus, ele é justo. E ele, através da entrega do seu filho, ou seja, é o Cordeiro de Deus sendo entregue, e aquela visão maravilhosa que João Batista tem à margem do Rio Jordão, quando ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para nós, habitantes do Ocidente, né, é muito bonito porque eu tenho aquela figura do cordeirinho bonito, andando em pastagens verdes, e passa bem por isso. Mas quando ele falava, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele apontava para o cordeiro que era entregue, para o animal que era entregue em prol ou em substituição ao homem pecador. Era aquele animal que sangrava, que morria por aquele que o ofereceu. Mas quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus, ele aponta para o sacrifício pleno, para o sacrifício eterno, para aquele que salvaria o homem de verdade, aí sim, dos seus pecados, do efeito do pecado para sempre. E assim o homem passa a viver uma nova vida. Não que ele não peque mais, mas ele também não é uma árvore que só vai dar pecado. Ele não é um pecadeiro, ele peca. 1 João, que carta para explicar isso. Meu Deus, como que aquilo é profundo. Então, justificação pela fé nós seguimos. Ponto 2 diz o seguinte, tópico 2, as características da justificação pela fé, e aí nós vamos ter uma parte mais longa da lição, tá? Ele vai andar sobre isso aí. 2.1, justificação se origina em Deus. Ponto maravilhoso. Que lição bem escrita. Que lição bem escrita essa aqui. Observem o que ele diz aqui sobre esse primeiro ponto. Justificação se origina em Deus. Paulo concede a justificação pela fé com a manifestação da justiça de Deus. E ele diz aí, Romanos 3:21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça vem de Deus para salvar os pecadores indignos e impotentes para produzir a sua salvação. Ela vem à parte da lei, ou seja, ela não pode ser obtida pela obediência humana à lei. E aí, ampliando e trazendo, tirando isso um pouco também do contexto judaico, porque quando eu falo de lei, eu falo para os judeus aqui, mas é evidente, para nós também tem um esclarecimento gigantesco, mas eu quero trazer isso para nós. Isso não é meritório. Não é porque um homem vive de acordo com as regras da sociedade. Não é porque ele é um bom pai, um bom marido, porque ele é pagador dos seus impostos, porque ele é um bom vizinho, porque ele é um bom profissional. Não existe nenhum tipo de mérito quando nós estamos falando de ser justificado diante de Deus. Essa justificação, ela tem origem em Deus. Porque é esse ser supremo que lá no Éden, isso está escrito em Gênesis 3, verso 15, que já dá uma sentença que condena o seu filho, ou entrega, melhor dizendo, eu troco condena por entrega, ele entrega o seu próprio filho já ali, né? Ele já entrega, ele já declara isso para o homem, olha, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente.
E ali ele aponta, é uma sentença dada à serpente e é algo que vai falar profundamente aos nossos corações. Então, ela parte de Deus, porque Deus amou o mundo. Ela parte de Deus, porque Deus nos justificou e colocou Jesus como nosso advogado. Ela parte de Deus, porque eu e você não temos, de jeito nenhum, a menor condição de conseguirmos isso sozinho. Jesus, em um momento agoniante, humanamente falando, ele ora ao Pai no Getsêmani e ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E aí ele completa: mas faça-se a tua vontade. Que aula! Que coisa boa! Justificação pela fé. O próprio Cristo ali, ele entende que a vontade do Pai tem que prevalecer sobre a dele, que estava ali em forma humana, totalmente distinto. Olha que coisa linda! Seguindo aqui, nós vamos para 2.2. Justificação é pela fé, não por outra coisa. É mais ou menos o que nós dizemos, mas vamos lá. A justiça de Deus é recebida mediante a fé. Romanos 3, 22. Paulo não diz que a justificação acontece por causa da fé, mas por meio da fé. Isso é sutil, mas interessante. Segundo ele, a fé não é nenhum merecimento, mas é o instrumento ou a mão que recebe o presente. Paulo usa esse trecho 8 vezes a palavra fé, nesse trecho que nós lemos, no texto básico, tá? Para mostrar a justificação é recebida por meio da fé, sem lei. Tá? E ele coloca aí sem jactância, quer dizer, sem arrogância, né? sem altivez, sem obras, sem circuncisão, e aí ele vai colocando diversas outras coisas. Então, é um ato de fé, é pela fé. E a fé é algo tão fantástico que, ao mesmo tempo que ela é um dom, você também vai ter ela como fruto. Olha lá Gálatas 5, verso 21 e 22. Ela também é um dom, é algo que também é produzido por nós. Isso é para pensar. Isso é para pensar. Não deixe de pregar o Evangelho. Não deixe de falar do amor de Cristo. Não deixe de falar sobre coisas básicas como justificação por Cristo Jesus. Todo domingo nas igrejas se prega. E às vezes os pastores, eles têm que se virar para todo dia trazer alguma coisa nova para os irmãos em Cristo. E é muito bom que nós tenhamos algumas coisas que são importantes. É importante que os pastores, os líderes de verdade, todos nós, tenhamos essa questão de entregar primeiro na mão do Senhor, porque o rebanho é do Senhor, quem alimenta é o Senhor. O pastor não tem nada a ver com isso, ele só estudou, se preparou, ele trouxe a mensagem, o pastor, o pregador, o líder que vai pregar, mas é o Senhor que está dando. Nós somos só dispenseiros, a dispensa do Senhor. Justificação pela fé é algo que não pode faltar nos nossos cardápios, porque uma igreja saudável, ela sempre vai ter pessoas que estão ouvindo a palavra, outros que já estão quase aceitando Jesus como Salvador, outros que aceitaram, outros que estão sendo batizados. Você tem que ter esse ciclo acontecendo de maneira saudável. Isso é uma igreja que já pode ser diagnosticada como uma igreja saudável. Tá? Seguindo, ele chega, 2.3, justificação é uma necessidade de todos os pecadores. Romanos 3, 23, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, destituídos da graça de Deus. Então, é uma necessidade de todos os homens. Existe uma igualdade nisso. Não tem, porque eu, quando olho como homem comum, e quando nós olhamos para a sociedade, eu consigo perceber, evidentemente, que algumas pessoas têm atitudes mais bondosas que outras. E é evidente que tem sim. Existem pessoas que não são cristãs e que têm uma atitude de verdade cristã, bondosa, amorosa, respeitosa, inteligente, uma postura saudável. Mas diante de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você, e temos que fazer isso, nós
vamos ligar, nós vamos fazer um link direto entre pecado e ação. Deus, ele evidentemente não despreza isso. Um exemplo disso é que todos aqueles que servem a Cristo devem ter uma vida piedosa, tanto exterior como interior. Tanto no templo da igreja, nos lugares onde as pessoas o reconhecem como cristão, mas também quando ele está sozinho. E se você já nasceu de novo, você sabe do que eu estou falando. O Espírito Santo, ele está contigo. E você sabe que existe não uma cobrança, mas existe sim algo no nosso coração que diz: você é diferente, não faça isso. Mas o nosso Deus, ele não depende simplesmente dessas avaliações de ação, porque todos os homens são pecadores por natureza. Então, existe nesse particular da declaração divina algo que nos iguala. Somos todos iguais. Não existem essas diferenças. Nós somos todos iguais. 2.4, justificação é gratuita. É de graça para nós. Você não tem que pagar nada por isso. O autor diz assim, Paulo diz, Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. As palavras gratuitamente, dorian, livremente, dorian grego, tá? Significam como um presente ou sem pagamento, e graça, charis, por um favor imerecido. A salvação é gratuita para o pecador, mas ela teve um alto custo para Deus. A justificação, ela é gratuita para nós. E eu gosto muito de uma camisa antiga da juventude da igreja, que eu estou torcendo, né, para que um dia a gente reedite ela. Na frente estava escrito, salvação é de graça. Beleza. Aí quando o camarada passar, você olhar nas costas do irmão, está escrito assim, mas a vida cristã tem um preço. Então essa justificação, ela é de graça. Mas quando eu digo que ela é de graça, eu não estou dizendo que ela é barata. Porque tem uma grande diferença de algo barato e algo gratuito. E para nós entendermos isso, tem uma grande diferença entre algo gratuito e algo que é barato. Isso é gratuito, mas foi caríssimo para Deus. O Senhor Jesus Cristo clama na cruz aos ouvidos humanos para que isso ficasse registrado em nossos sentidos. E ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O meu pecado, o teu pecado e o pecado de toda a humanidade caía sobre Jesus, em um certo sentido. Ele é o Cordeiro de Deus, o que está escrito lá em Isaías 53. Ele está ali se entregando o nosso pecado. Olha o preço que ele pagou. É a separação do Pai. É o Pai que não tem comunhão com o pecado, não tem nenhuma comunhão com o pecado. Meu Deus, como foi caro para o Senhor. Mas para você, se você está me ouvindo e não tem certeza da tua salvação ainda, isso é algo íntimo, olha, não é para tua mãe, não é para o teu pai, não é para o teu namorado, teu marido, não importa, para quem vive contigo. Isso é para você. Tem uma experiência de salvação através de Jesus. Você só pode ser justificado ou justificada por Ele. Tá? Seguindo 2.5, aí ele vai se subdividir em 3 tópicos, esse subtópico, né? Justificação se baseia em Jesus Cristo. E isso é fantástico. Aí ele fala assim, ó, primeiro ponto aqui. Deus é o proponente da justificação por meio de Jesus. Vem de Deus. Ele é o proponente, é ele que fez a proposta, é ele que elabora o processo, é ele quem coloca as regras. É interessante porque nesse ponto, né, nós entendemos o seguinte, ele é o proponente, vem dele, gente. Justificação se baseia em Jesus Cristo. É ele. Por que se baseia em Cristo? Porque ele se torna homem. Olha Hebreus, olha Filipenses,
Olha esses textos para você ver como que aquilo é lindo. Em Hebreus, quando você começa a ver aquela comparação entre Velho Testamento, Antiga Aliança e o que Jesus fez, meu Deus, é de parar. A palavra de Deus é de você se deleitar, perder horas ali lendo aquilo e meditando sobre a profundidade do texto. Meu Deus. E aí é isso, Deus é o proponente. O ponto 2 fala assim, Jesus é a propiciação, hilasterion. Interessante isso, é do grego, tá? Isto é aquilo que propicia meio ou local de propiciação, né? É aquilo que propicia. É interessante isso, né? Porque, olha, trata-se de um termo técnico de apresentar uma oferta votiva, né? Quer dizer, de cumprimento de um voto. É isso que o autor quer dizer aqui em outras palavras, tá? Uma libação para aplacar a ira de Deus, tá? A ideia vem do culto do Antigo Testamento. Essa questão do hilasterion, né, e ele coloca aqui como é aquilo que propicia, é aquilo que dá o meio, né, que dá isso, é interessante, é aquilo que tapa, tá? Por exemplo, um termo usado para a Arca da Aliança e a tampa da Arca da Aliança é chamado propiciatório. Vem justamente dessa palavra grega hilasterion. E isso é lindo, porque ele tapava a arca, né? Hilasterion, né? Hilasterion, o sangue de Jesus, ele tapou a vergonha dos nossos pecados. Ele lavou, ele limpou, ele purificou a nossa vida diante do Senhor. Porque nós estamos justificados não pela lei, não pelo cumprimento da lei, também não pelas nossas próprias obras, por mais bondosas que pareçam aos nossos próprios olhos e à sociedade que nos cerca. Mas, na verdade, é através do sangue do Senhor Jesus Cristo que cobre a multidão de pecados que existem dentro de nós. Pecamos demais, irmãos. Meus queridos e amados irmãos, já pecamos demais. Não se esforce para pecar. Se esforce para ter horror pelo pecado, ainda que você seja chamado de bobo por essa sociedade que nos cerca. E o terceiro subtópico do subtópico, olha aí, ele fala assim, justificação é resgate ou libertação. É o escravo da orelha furada. Você é servo, mas você é um servo porque você foi libertado e você quer ser servo do Senhor. Você foi libertado, mas da onde? Jesus, em determinada situação, falando com os judeus, eles dizem, como dizes tu que nós temos que ser livres? Nós não somos escravos, nunca fomos escravos. E Jesus diz claramente para eles, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Você e eu fomos libertos através do sacrifício de Jesus, nós fomos justificados através do sacrifício de Cristo, por quê? Porque ele nos libertou do poder do pecado. O pecado, ele tem um poder mortal. O homem, ele morre uma vez nessa terra. Fisicamente, vamos morrer. Falei sobre isso, acredito que na última aula. Mas tem uma segunda morte que aguarda todo homem que morrer sem ser justificado por Cristo. E essa segunda morte é a separação eterna. Então, meus queridos irmãos, que o Senhor dê a você a graça de ser liberto através do sacrifício de Cristo. Não seja arrogante, não seja infantil, não deixe o inimigo fazer um ninho na sua cabeça. Repreenda o inimigo em nome de Jesus. Aceite a Jesus como Salvador. Você que tem vivido uma vida fora do padrão bíblico, peça perdão a Deus, peça perdão a quem você ofendeu e se volte para o Senhor. Você está liberto. Livre. Você está livre não porque você pagou pela sua liberdade, mas porque Cristo comprou a sua liberdade. Você quer isso? Tome posse em nome de Jesus. Seguindo, quarto, né? Ainda tem um quarto aqui, olha. Quarto subtópico do subtópico. Justificação é a remissão dos pecados. Redenção produz perdão e remissão dos pecados. Em Jesus, Deus nos libertou da escravidão e nos redimiu de toda a dívida. Era uma dívida impagável.
E como diz Jacques Derrida, só existe perdão se existe onde existe o imperdoável. O meu pecado e o seu pecado era imperdoável. E só existe perdão, graça, remissão de pecados, porque o meu pecado e o teu eram imperdoáveis. Se eles fossem perdoáveis, com certeza Cristo não teria sido entregue na cruz do Calvário. Se o meu pecado e o seu pecado fossem de verdade algo que pudesse ser perdoado por Deus simplesmente por alguma atitude nossa, quando Jesus orou no Getsemane, Pai, passa de mim esse cálice, o Senhor tinha dito, sim, filho, eu passo esse cálice de você, porque o homem pode se salvar. Mas a resposta implícita naquilo era, não, filho, você tem que morrer na cruz por eles, porque eles não podem se salvar. Que lindo! Justificação pela fé. Que tema! O 2.6 finaliza essa preciosa lição, fala sobre a justificação pela fé, confirma a lei. Não tem briga, irmãos. Velho e Novo Testamento. Não tem briga nisso. Nós recebemos o Velho Testamento da Antiga Aliança, nós como cristãos. A nossa história fala sobre isso. Jesus usou muitas vezes os textos do Antigo Testamento, os apóstolos usaram, sabe? A nossa base é essa. O Novo Testamento, ele já era reconhecido nos tempos apostólicos, já como escritura. Pedro, na sua segunda carta, ele admite que os escritos de Paulo eram distorcidos como as demais escrituras. Então Pedro já admitia que os escritos do apóstolo Paulo, ou seja, suas cartas, eram escritos canônicos. Tem gente que fala, e realmente isso historicamente é no quarto século, em um concílio, que acontece essa oficialização disso. Mas eu digo oficialização e eu não errei o termo, não. Porque já no segundo século da história da igreja, já existia essa base que nós temos hoje. Tenha firmeza nisso. Os 4 evangelhos, o livro de Atos, todas as cartas de Paulo, Apocalipse, e assim você vai com as outras cartas também. É mais ou menos o que nós temos. Então, segue-se isso. Segue-se isso. Tenha firmeza. Você tem a palavra de Deus nas suas mãos. E ela é maravilhosa. Esse último tópico, ele vai falar, confirma a lei. Não briga com a lei. A lei apontava para Cristo. Tá? O autor diz assim, a doutrina da justificação pela fé não é contrária à lei, mas a confirma. Paulo diz, anulamos, pois, a lei pela fé? E ele diz, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei, verso 31 do texto estudado, no texto básico. Tá? Para concretizar o plano de salvação, Jesus cumpriu todos os requisitos da lei. Ele disse, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. E ele cumpriu. E ele cumpriu no meu e no seu lugar. Mas muito mais do que isso, ele se entregou por nós. Finalizo essa lição dizendo que verdadeiramente nós somos justificados por Cristo Jesus. Nós somos habitação do Espírito Santo. Se você já nasceu de novo, o Espírito Santo habita em ti. Ele quer ter mais intimidade com você. Vivemos o tempo, a dispensação do Espírito Santo. Mas Cristo Jesus é Ele, o autor da obra. É Ele, aquele que cumpre a obra de justificação na nossa vida. E Deus, o Pai querido, é aquele que fez o sacrifício de entregar o seu Filho para morrer por nós. E também hoje nos dá a presença gloriosa dele através do Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe e que Deus faça você meditar. Fecho com uma pergunta. Você já foi justificado pela fé em Cristo? Então viva como nova criatura. Que Deus lhe abençoe. Fique na paz.